Olá, o Alisson, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa tarde, doutor Júlio. Boa tarde, Tudo como que bem? você tá? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E doutor? Vai Também, bem? a saúde física, mental, 100%, graças a 100%, Deus. isso é importante. Eu falo que a gente tem que cuidar muito da parte mental, né? As pessoas estão Sim, isso muito é verdade. agressivas, mal educadas, a gente percebe um povo muito agressivo, né? Isso é verdade. E a gente precisa blindar, né? A mente e o coração para não ficar assim, senão fica amargurado, né? Eu fico preocupado. Eu atendo muito advogado aqui. E muitos advogados que eu faço mentoria começam a chorar, às vezes depressão, às vezes ansiedade, né? Sim, É o momento, né? As redes sociais, ela ajuda, mas ao mesmo tempo ela trouxe muita responsabilidade, a gente não desliga, né? Fica o tempo todo antenado, né? sim, isso é verdade, doutor. Ainda mais pra gente aí que fica o tempo todo, né, com os casos na cabeça, o tempo todo solucionando, falando assim, aquela tese lá naquele caso vai dar, hein? E aí É às vezes alguém verdade. tá falando com você da família, você tá com a cabeça em outro lugar, né? É fogo, né? Sim, exatamente. Conta comigo, Só, viu? Mais que um professor, você nem deixa um eu... amigo aqui, tá bom? Muito obrigado. É recíproco. Só para apresentar aqui o doutor, que é o Marcos, ele é meu cliente. Além de cliente também, ele é meu sogro. Ô, Então, coisa aí boa, olha já. lá. Boa tarde, doutor. Bom? Boa tarde. Que bom, viu, eu poder ajudar, porque advogar para sogro, sogra, pai e mãe não é fácil não. Então, Não, é uma não. forma de tirar um pouquinho a responsabilidade dele, coitado. Exato. A responsabilidade já é dobrada, né? É, Aí eu falei assim, é. mas É. bacana. Tá gravando. Doutor, só deixa eu avisar que eu tô gravando o áudio aqui, tudo bem? Claro, Só com para certeza, não tem frescura não. Estamos aqui, viu? Fica já ótimo. sinalizar que tá gravando o áudio aqui da Vocês já reunião. almoçaram já? 2 horas já almoçou, né? Já é Então tá hora, bom. né, de ter É. alçada. Aqui nós estamos no Paraná, o doutor fala de São Paulo ou do Eu falo de Paraná São também? Paulo, falo de São Paulo. São Mas Paulo? eu tenho aquele negócio, meio-dia eu tô almoçando, sabe? Acorda muito cedo, né? Ah, não, mas é bom ter rotina, é importante, né? É bom, é bom. O doutor chegou a ter contato lá com as informações que eu cheguei a enviar previamente? Cheguei, eu até demorei um pouquinho para entrar, porque eu tenho mania de separar na pastinha, abrir um relatório de vocês, mas tá tudo aqui, ó. Já, a Camila já enviou, tá tudo Não, separadinho. que bom que você conseguiu ter um acesso prévio já, porque já antecipa uma boa parte E da ajuda, né? contextualização, né? É verdade, ajuda Ainda sim. mais quando as questões mais complexas, aí é importante. Eu vi Então, doutor, o contrato de arrendamento, né, de posto de combustível, né, que tá aqui, isso, né, exato. vi a certidão de registro integral, aí chegou aqui também o serviço de registro de imóveis, também chegou a certidão. Você mandou bastante A coisa, né? Você foi matrícula, bem caprichoso, ó. isso, eu mandei um relatório, Eu vi, mandou a um síntese relatório do caso ainda. isso, e a matrícula específica do imóvel, o Também. contrato de arrendamento e um contrato de compromisso de compra e venda, feito em 99, que são ali, acho que, a meu ver, os documentos principais, mas temos todos os outros documentos aqui também, caso o doutor queira alguma informação específica, né? Ah, Mas legal. a questão, doutor, ela é basicamente aquilo que eu tinha comentado, né? Aliás, né, se o doutor me permitir a Claro. liberdade, já entrou no assunto, né? É, é um posto de combustível, certo? Certo. Que já está na família ali há décadas já, né? E o que acontece? São dois irmãos, né? O Marcos e o irmão dele, o José. Eles haviam adquirido um percentual desse imóvel que na matrícula não está escrito, né? Que é um posto de combustível. Eles adquiriram esse 50% em 99 e começaram a usar lá o posto de combustível e tudo mais, né? E daí foi sucedendo ali E várias. isso foi lá em 1999. Isso. 99. E daí foi sucedendo várias intercorrências aí ao longo dos anos, como por exemplo, esse contrato ele nunca foi averbado na matrícula. E, posteriormente, alguns anos depois, o coproprietário, era um casal, o coproprietário, que havia vendido então a sua fração ideal de 50%, que ele era meieiro, ele participou novamente de uma escritura de compra e venda na qualidade de alienante. Tá. E ali, ele e a sua ex-cônjuge alienaram 50%.
de modo que, constando os dois como alienantes, cada qual teria alienado 25%. Não consta expressamente do contrato em nenhum momento que estamos alienando apenas o 25% de um, 25% de outro, ou 50% de um apenas com a anuência desse, que seria o mais correto. Depois, esse pessoal que comprou, eles alienaram também por um contrato de gaveta para um daqueles irmãos que teria comprado antes, o irmão aqui do meu cliente Marcos. Tá. E esse contrato também foi averbado. Depois, esse contrato não foi pago, ou seja, o José que comprou novamente a parte do posto não pagou. Não. 99? Não, o do Walter. Ah, tá. Do Walter. Não teria pago. Não teria pago. E daí esse vendeu novamente um percentual para uma outra pessoa, vendeu 2 vezes, igual o vendedor anterior, o Walter. E agora o que acontece? O Marcos, ele, com base naquele contrato de gaveta, os 25% que ainda estava na matrícula de propriedade do Otto, ele transferiu com base naquele contrato para ele, só para o Marcos. E depois ele comprou os 25% que estava apenas na Luísa, de modo que agora o Marcos teria 50% e o Walter teria 50%. Mas como o Walter vendeu 28%, o locatário, o Bruno, ele comprou e agora a gente está tentando, com o processo, exercer o direito de preferência, porque não foi dado a preferência para o Marcos, né? Não foi oportunizado, né, exercer o direito de preferência, e agora a gente entrou com o processo, recentemente, para exercer essa preferência na compra dos 28%. Fizemos o depósito, foi dentro do prazo, e agora esse processo está tramitando lá, bem na parte inicial, em fase de licitação. Aí, quais são as principais questões aqui? Primeiro, né, como eu tinha mencionado, o doutor, esse contrato de compra e venda de gaveta, que foi transferido apenas 25% posteriormente, que foi feito para 2 irmãos. E essa venda em duplicidade do Otto, de quem eles compraram, né, teria algum risco para o Marcos essa transferência que ele fez agora, em 2023, desses 25%, com base naquele contrato que seria de 50%? Entendi. Uma outra questão, não consta na matrícula que tem um posto de combustível lá estabelecido, construído. E o locatário, ele já antecipou a posição dele, de que ele falou, olha, vocês vão ter que pagar tudo isso aqui para mim, isso aqui foi tudo eu que construí. Só que já existia um posto de combustível lá, e ele está dizendo que o que existia era só um terreno. Ele fez sim melhorias, ele fez lá as benfeitorias, né? Sem autorização dos proprietários, tá? Importante observar. E com base no contrato de arrendamento, que quem fez não era proprietário registrado na matrícula, que era aquele irmão que fez várias compras de partes, mas nenhuma foi levada a registro, certo? E então, a outra questão seria, qual o risco que teria o Marcos, aqui o meu cliente, em ter que indenizar ou perder essas questões referentes às benfeitorias? Entendi. Em relação à benfeitoria, eu vejo uma chance muito pequena por parte do outro lado de conseguir reaver isso. Na verdade, não tem essa chance, né? As benfeitorias, segundo os julgados, isso também aparece na lei do inquilinato, quando você não tem autorização do proprietário, ela incorpora o imóvel. Se houve a cessão do imóvel, a venda, né, a alienação do imóvel, você comprou aquilo que já existia. Então, a chance dele reivindicar isso e conseguir sucesso é mínima, né? Fazer ação até pode, né? Fazer ação, distribuir ação, mas ganhar não vai ganhar, não. Incorporou o imóvel, vai ter muita dificuldade, né, de conseguir reaver isso. Não vai conseguir em regra geral, não, viu? Perfeito. Tem também um outro entendimento, até queria verificar isso, que essas benfeitorias feitas para funcionalidade mesmo do empreendimento, elas não seriam indenizáveis em tese, né? O doutor sabe algo a respeito nesse sentido, desse entendimento específico, se tem prevalecência ou não muita, se as benfeitorias vêm... A exceção, hoje a exceção que nós temos em relação às benfeitorias, se são benfeitorias necessárias, né?
Então, uma questão de o inquilino, ele precisa fazer uma benfeitoria porque está pegando fogo, uma parte hidráulica, elétrica, estrutural. Então, ele pode fazer e depois o locador vai ter que reembolsar ele ou, né, posteriormente, numa ação de indenização. Mas essa é a única exceção. Agora, a partir do momento que são benfeitorias que não entram nessa seara de necessária, não recebe não, viu? Vai incorporar o imóvel. E o tanque? O quê? Ele fez umas benfeitorias lá, bem consideradas de valor monetário. Ele trocou um tanque de combustível, por exemplo. Existia um, ele trocou por um outro novo. Tá. Se enquadraria também nessa incorporação? Ele que fez isso, ele colocou um tanque novo. Sim, foi as próprias expensas do inquilino mesmo. Entendi. É claro que tudo tem discussão, mas em regra geral, o risco do negócio é dele, né? Ele tem um posto de gasolina, então a troca do tanque não é do locador, porque não é a parte estrutural, é a parte do negócio dele. Então, em regra, não tem que indenizar nada, isso faz parte do negócio dele. Bacana. E também porque envolve até contaminação do solo, né? Então, ele tem que... Isso é risco do negócio dele, né? Não do locador, do proprietário, né? Viu, doutor? Quando ele trocou, ele já estava lá no posto, ele era inquilino, já fazia uns 5, 6 anos. Aí veio o IAT e falou, não, vou trocar o tanque. E como ele tinha esse contrato com o meu irmão, então em cima disso aí ele foi lá e fez, mas não teve autorização do meu irmão, não teve autorização minha, não teve autorização de ninguém. Ele fez e agora o que ele fala? Não, o posto é meu, você só tem um terreno, o resto é tudo meu, fundo de comércio, foi eu que fiz, mas quando ele entrou, já funcionava um posto de combustível. Já funcionava o posto, né? É que as pessoas são terríveis, né? Hoje eu atendi um cliente que ele queria fundo de comércio, na verdade ele queria o dinheiro de volta das luvas que foram cobradas. Só que ele esqueceu que ele está há 10 anos no imóvel e a luva foi cobrada lá no início para 5, né? Então as pessoas, elas acreditam no que elas querem, né? No que é mais vantajoso para elas. Não, nesse caso, tudo bem, ele pode espernear, pode falar, mas direito mesmo ele não tem, de fato não tem. Certo. E esse contrato, aproveitando já falando da locação, esse contrato de arrendamento feito por alguém que na matrícula não seria proprietário, ele tem validade jurídica para, por exemplo, agora, só introduzindo também numa outra questão, a gente está querendo fazer o exercício da preferência lá e nós vamos querer, o meu cliente na verdade vai querer alienar ali, porque tem bastante litígio, enfim, ele vai querer alienar ali o que der para alienar, até eventual tá tentando comprar o outro percentual do outro proprietário que está com 22% agora, para alienar de vez ali. E qual que seria o risco dessa alienação e até mesmo qual que seria os empecilhos para eventual remoção ali do inquilino, né? Com essa ação de preferência, tendo em vista esse contrato de arrendamento, qual que seria a interferência desse contrato para isso, né? Contrato de arrendamento feito com alguém que não seria o proprietário, né? Na verdade, o arrendamento rural, né, ele equipara-se por analogia à locação. Então, a legislação brasileira tem aplicado a Lei 8.245 de 91 por analogia. Nesse caso, por mais que a pessoa não seja proprietária, ela seja locadora porque seja possuidora, ou tenha uma fração ideal, né, do terreno, se ela aparece no contrato como arrendante ou locadora, ela é um contrato de direitos e obrigações, então não inibe a outra parte de não pagar aluguel por isso. O aluguel pode ser cobrado tanto na propriedade, quando eu tenho a propriedade, quando eu sou possuidor. Tá? Inclusive aparece lá na lei do inquilinato que o possuidor pode alugar, né? Então não tem nenhum impedimento, nenhuma desculpa para o inquilino não pagar aluguel. E no arrendamento também. Em relação a essa situação, na locação nós fazemos normalmente o despejo. E aí você pode usar várias ações diferentes. No arrendamento, por mais que seja um tipo de locação, normalmente é utilizada a reintegração de posse. Essa reintegração de posse orientaria a fazer ação de rescisão de contrato e reintegração de posse. Seria uma ação mais segura.
mas a chance de conseguir a desocupação do imóvel também é tremenda, é enorme, né? Nós entramos com essa... É. Perdão, pode continuar, perdão. Essa ação poderia ser feita tanto pelo novo comprador quanto pelo antigo, né? Aquele que quer vender. Certo, entendi. No caso, essa ação de exercício de preferência de 28, na compra de 28% do bem, a juíza ela deferiu a liminar suspendendo a eficácia da compra desses 28% por não ter oportunizado o direito de exercício de preferência do outro condômino, e também determinou a emissão provisória na posse. Essa emissão provisória da posse, em que ela deferiu, aí é uma dúvida mais técnica, pessoal mesmo. Ela seria mais para fins registrais ou, de fato mesmo, para a remoção do inquilino? Tendo em vista que parte da autorização dela, ela falou, autorizo desde já o reforço policial, caso necessário. Então, essa emissão, ela já teria o condão de retirar lá o inquilino? Teria, já teria. Na verdade, já daria para fazer o cumprimento de sentença, sim. Provisório, mas já daria para fazer. E você vê, expediu até com força policial, né? Arrombamento e força policial. Sim, exato. Porque eu estou tentando agora fazer o registro dessa decisão ou apenas constar lá na matrícula a existência do processo. Tá. Para fins de inibir eventual dilapidação agora, né? Enfim, né? Porque tem essa até... E voltando um pouquinho aqui, a matrícula hoje, como que ela está então? A propriedade? Ela está, a matrícula hoje, a fotografia dela hoje, tá. Ela tem 50% do Marcos, ela tem 28% do inquilino Bruno, tá. E 22% do condômino Walter e esposa, né? Tá. Por que eu falo isso, né? Uma estratégia, quando você quer desocupar o imóvel e o inquilino não quer sair, né? Ou o invasor, alguém, uma boa estratégia que tem dado certo também é você fazer o arbitramento de aluguel, quando realmente não existe o pagamento. Mas não é o caso porque ele paga, né? Esse arrendamento, pelo menos pagar o que foi combinado, existe o pagamento em dia. Existe. Tá bom, então isso é importante. Então, você acha que, por exemplo, agora, quando eu for pedir para expedir o mandato então, pelo oficial de justiça, ele já seria realmente para ir lá no posto, falar assim, olha, queremos que a emissão na posse aí e, consequentemente, a sua retirada. Seria mais ou menos isso mesmo. Seria. Na verdade, existe o direito para a retirada dele mesmo. É isso mesmo. Entendi. Esse contrato aqui que meu irmão fez, ele está por tempo indeterminado. Indeterminado. Do arrendamento. Tá. De 2011 que ele fez lá com o Bruno. Então, em cima esse contrato aqui, ele tem validade ainda hoje? Na verdade, o contrato, ele continua valendo, né? Porque o contrato, quando fica vencido, ele continua valendo de forma verbal. Existe o entendimento que o contrato continua, tanto é que continuam as obrigações. No contrato indeterminado é a regra mesma, né? Então, continua valendo as regras do contrato, porém, cabe a vocês o direito de retirar ele, pedir o imóvel de volta, né? E hoje, eu posso, ele me paga 50% do aluguel. Tá. Eu posso requerer esses 28% agora que eu fiz o depósito ou ainda não? Hoje ele paga qual o valor do aluguel? Ele me paga 50% que eu estou na matrícula, né? Tá. Está registrada, isso aí ele está me pagando. Agora, esses 28%, eu posso cobrar ou é melhor já pedir para ele sair? Esses 28% que o Marcos se refere é relativo à ação de preferência, tá? Ah, tá. Ao direito de preferência. Isso. Tá. O direito de preferência, na verdade, a gente acha que é automático, mas ele só existe tanto no arrendamento quanto também na locação, quando existe a verbação na matrícula do imóvel. O contrato de arrendamento ou contrato de locação tem que estar verbado na matrícula do imóvel.
e tem uma cláusula dentro desse contrato de arrendamento, ou uma cláusula dentro do contrato de locação de preferência, né? É claro que isso daí é mais tese de defesa, não é a nossa tese, porque para nós o interessante é exercer, né? Mas se não tem isso dentro do contrato, em regra, se for para litígio, não tem direito de preferência, entendeu? Não, esse contrato não foi registrado. Não está averbado na matéria. Não está averbado. E também acho que não tem nem essa cláusula de direito de preferência, não deve ter no contrato, tem? Deixa eu olhar aqui. Não. Não, né? Não tem. Não tem. Tá. Então esse direito de preferência é entre nós, né? Ele é meio fictício, né? Na prática não existe, né? Se for usado em relação à tese do Poder Judiciário, a chance de não ter sucesso é enorme, né? Porque o direito de preferência está ligado ao binômio, a averbação na matrícula do contrato e a cláusula dentro do contrato. Se eu não tenho uma coisa nem outra, não há que se falar de direito de preferência, entendeu? Uhum. Mas a preferência nessa situação específica que o Marcos está se tratando aqui é a preferência dele na qualidade de condômino, que já foi por decisão liminar reconhecida provisoriamente, enquanto após essa decisão, termina o processo e após essa decisão, esses 28% referente, né, a esses 28% reconhecido na liminar, ele pode cobrar o aluguel? Entendi, pode cobrar o aluguel, pode. Tanto é que se fizesse por fora uma ação de arbitramento de aluguel, daria para cobrar o aluguel de 28%, daria sim. E isso pode ser feito também depois, né? Pode ser feito. Pode ser feito sim. Por exemplo, vamos esperar resolver isso aqui agora, depois lá na frente a gente fala assim, ele ficou 3 meses lá, agora vamos cobrar esses 3 meses agora. Poderia ser feito. Poderia ser feito. O aluguel sempre dali para frente, e o que ficou para trás em relação ao aluguel a gente consegue pleitar em perdas e danos. Interessante. Doutor, falando agora do contrato lá de compra e venda de 99. Tá. Primeiro ponto, existe ali uma prescrição para o irmão que não teve a sua parte registrada, né? Lembrando, compraram 50%. Tá. Nunca registrou. Agora, em 2023, o Marco registrou 25% apenas no nome dele, certo? O outro irmão que comprou nunca registrou isso. Ele tem algum direito de cobrar tanto o cara que vendeu lá em 1999 hoje, em 2024, e ele tem chance de querer pleitear do Marcos algum percentual desses 25% que foi transferido? Para fazer isso, teria que fazer uma ação de nulidade para consertar. Tinha que provar uma simulação, alguma coisa assim. Eu vejo como uma chance muito remota, hein? Interessante. Uma outra questão também essa alienação, ainda que seja parcial, considerando o êxito do processo de exercício de preferência, que seria então um percentual de 78%, essa alienação seria arriscada na sua visão ou não? Tem total direito de vender mesmo e depois os litígios ficariam para quem comprou ou não? Teria ali não, potencial? Conseguiria vender, sim. Não teria nenhum impedimento não, viu, doutor? Não teria nada que criasse risco. É claro que é uma situação que caberia ao outro fazer um direito de ação, exercer, mas não consegue evitar, né? Não consegue ganhar uma ação dessa. Então, valeria a pena, sim. Eu acho que não seria uma ação, um negócio de risco, não. Certo. Essas transferências feitas pelo Marcos, seja ela uns 25% do contrato, com base no contrato de 1999, e depois mais 25% daquela ex-cônjuge que ficou lá esquecido, 25% dela durante muito tempo lá, teria algum risco essas transferências? Um possível, digamos assim, ela teria alienado já isso e não poderia pleitear, tendo em vista que nunca foi registrado, né? Eu não vejo esse risco não, porque uma nulidade desse tipo de negócio teria que ser através de uma ação declaratória de nulidade. Para ganhar uma ação dessa, nós teríamos que provar uma simulação. E como que vai provar isso, né? Então, acho que o risco, nossa, é muito baixo, né? Certo. Você tinha uma outra...
Esse negócio da luzinha, né? E o Bruno da reforma, o Zé em cima desse contrato, ele tem direito de uso capião? Ah, verdade. E a questão do capião nessa situação aí para o Zé? Lembrando que o Zé é o irmão que comprou uma parte lá em 99 e depois ele comprou mais uma outra parte, 50% do Walter, que foi em 2007. Todos esses contratos que ele comprou, ele nunca verbou, mas ele sempre exerceu ali a atividade, sempre exerceu a posse, né, o direito ali com base nesses documentos, nesses títulos. Esse contrato de arrendamento, por exemplo, ele foi assinado em 2011. E em 2020, o Marcos pediu para começar a receber também o aluguel, ou seja, começou a exercer ali também a parte da posse dele, o que talvez teria interrompido ali os 10 anos para uso capião. Qual que é o risco que você vê, doutor, nessa situação para uma viabilidade de uso capião desse outro irmão? Na verdade, o uso capião, nós temos o risco de uso capião sempre que a pessoa tem a posse exclusiva, né? A posse exclusiva, a gestão exclusiva. A partir do momento que ela não tem a posse, esse risco já cai por terra. E quando ela tem a posse exclusiva, o que o outro coproprietário deve fazer para evitar um direito de uso capião? Cobrar aluguel, né? Cobrar aluguel, quando você cobra aluguel ou arbitrado judicialmente ou pactuado, você acaba tirando o direito de uso capião, porque quem paga aluguel não tem direito a fazer uso capião porque não tem posse, né? Hoje daria para falar que tem a posse exclusiva lá? Não, né? Não, hoje não mais. Mas ele exerceu a posse exclusiva durante muito tempo. Ele exerceu a posse exclusiva durante quanto? 10 anos? 9 anos? 9 anos e 6 meses, por aí. Depois eu comecei a receber o aluguel. Ah, entendi. Você vê, hoje não, o risco já, não temos mais risco. Mas no passado, se ele quisesse ter feito, ele podia ter feito o uso capião no 1238, né? Ele fazia aquele uso capião de que reduz de 15 para 10 anos. Então, lá, diante da posse que ele tinha, né, naquele momento fático ali, ele poderia fazer o uso capião. Agora, hoje não, hoje está fora da posse, então o risco hoje foi diminuído totalmente, né? E só mais uma questão. O fato, então, do Marcos, em 9 anos e 6 meses, ter passado a requisitar também os aluguéis, você concorda, entende, ou não, né? Que ele obsta ali a contagem no prazo para fins de uso capião? Com 9 anos e pouco, o Marcos começou a pedir. Ou não, ele pode falar assim, ó, lá atrás eu já adquiri esse direito aí por meio da uso capião, porque implementou lá 10 anos. Atualmente, a decisão do Supremo, que o uso capião pode ser feito com a posse direta, indireta ou alternada. Esse é o problema, né? Então, se eu tenho a posse direta, se eu moro, resido, tenho comércio, posso fazer uso capião. Se eu tenho a posse indireta, eu alugo, empresto, posso fazer uso capião. E se eu tenho a posse alternada, eu faço manutenção, mas a chave fica no meu bolso, eu não moro, não alugo, não empresto, eu posso fazer uso capião. Por isso, o uso capião se tornou, nesse momento, né, de uns 10 anos para cá, um problema sério, porque a pessoa faz uso capião sem morar no imóvel, né? O meu irmão, que é o José, ele pode fazer uso capião urbano, não é 250 metros, ou ele pode, porque o posto lá é 1.286 metros. Ele pode fazer uso capião de tudo, ou ele pode fazer só de 25%, por exemplo? Na verdade, no Brasil, nós temos 36 espécies de uso capião, né? Então, ele poderia fazer uso capião utilizando uma espécie que não tem limite de metragem, entendeu? Se você pegar do 1238 do Código Civil, o ordinário também, 1242, não tem limite de metragem. A pessoa faz uso capião independente do tamanho, né? E um imóvel gigantesco desse, ele consegue fazer uso capião também, em virtude disso, né? De não ter limite de metragem. Entendi. Por isso é sempre importante a gente ter um contrato ou de comodato, ou de locação, ou de arrendamento em vigência, né? Esse contrato ele protege contra ao uso capião. Ou pelo menos um pagamento, porque quando eu realizo o pagamento mensal, ou um pagamento cada 6 meses, 3 meses, que é muito comum no arrendamento,
também a gente consegue evitar o uso capião, porque quem paga aluguel ou arrendamento não há que se falar em posse, né? Sim. E um comodato tácito, claro, devidamente comprovado através de testemunhas hábeis, obstaria também. Também, verdade, doutor, bem pensado. Um comodato também, também seria interessante, porque tanto o comodato quanto o contrato de locação, eles tiram a posse, né? Então a gente evitaria o uso capião. Perfeito. Seria uma boa estratégia, hein? Uhum. E às vezes a pessoa não quer assinar, né? O irmão, às vezes a gente não fica numa situação ruim de obrigar o irmão a assinar, a irmã. Então uma saída é mandar o quê? Por WhatsApp, por e-mail, ó, fica claro que você tem a minha autorização para morar aí em virtude de um comodato. Né? Então é uma forma de você formalizar, né? Na verdade, doutor, nesse caso foi exatamente isso que aconteceu, sabia? O Marcos, ele permitiu que o irmão pudesse auferir integralmente o rendimento lá do aluguel do imóvel para questões financeiras, para auxiliar ele lá. Então, ele permitiu que ele pudesse usar exclusivamente para atender ali as necessidades por um tempo, né? E isso se perdurou ali durante alguns anos, e quando o Marcos viu que a situação em questão já tinha se resolvido, ele voltou, então, a receber. Então, teoricamente, teria sido realmente um comodato ali, né? Ele teria permitido, por um tempo, né, aquele uso exclusivo ali dos rendimentos. Então, foi o que aconteceu, hein? E formalizou, né? Tá formalizado, né? De certa forma, né? Só entre as partes e... Entendi, né, meio de boca, né? Exato. Entendi. O contra o uso capião, se acontece um fato desse, a nossa saída qualquer é se habilitar, ficou sabendo do uso capião, se habilita como terceiro interessado. E bate nisso, que nunca foi uma relação de posse, era uma relação de comodato, né? Mera tolerância, é aí que nós vamos conseguir fazer com que o uso capião seja improcedente, né? Sim. Bacana. Interessante. O que eu tô em dúvida ainda é isso aqui, ó. O Otto vendeu pro Walter. Certo. Né? O Otto vendeu pro Walter e eu passei aqui. O Zé, aqui, ele pode reclamar isso aqui com quem? Do Otto, vai ter que reclamar do Walter, com o Walter que comprou a parte. Certo. Você entendeu? Doutor, é o seguinte, aqui, voltando naquele contrato de 1999, que o Otto, um dos condôminos, um dos coproprietários, junto com a sua esposa, teria então alienado 50%, que é o que lhe cabia na época, para o Marcos e para o irmão dele, para o José. Esse contrato nunca foi verbado. Agora, recentemente, o Marcos pegou 25%, né, desse contrato que, em tese, remanesceria para o Otto ainda e transferiu para ele. O José, com base nesse contrato aqui, ele poderia reclamar com o Otto por não ter comprado? Ele poderia reclamar, quer dizer, por não ter feito a transferência, né, ter vendido 2 vezes? Ele poderia reclamar com o Marcos por ter passado os 25%? Ele poderia contestar alguma coisa com base nesse contrato? Olha, Será? não dá. Na verdade, se a gente for pensar, a legitimidade ativa e nexo de causalidade não vai ter, porque vai obrigar como, né? Obrigação de fazer, não teria nexo de causalidade. Não, em regra não poderia obrigar. Porque o Otto, em 2007, vendeu para o Walter. O Walter foi lá, registrou, fez a escritura, registrou. Só que vendeu 25% que era do meu irmão. Entendi. Foi só mas só que já faz 16 anos que foi feita a matrícula e foi registrado no registro de imóveis. É isso aí que eu queria. Porque depois, em 2007, o Walter comprou da Luzia. Tá. Na hora de passar, foi feito 25 do Otto e 25 da Luzia. 25 do Otto e 25 da Luzia. Só que o Otto já teria vendido em 1999 25 para mim e 25 para o meu irmão, que é o José. Tá. Só que em 2007, fez a escritura 25 da Luzia e 25 do Otto. O da Luzia ficou até agora, até o mês retrasado lá,
eu fui e comprei dessa luzinha. E fui lá, fiz a escritura e registrei também. Então, o Otto, na minha opinião, o Otto vendeu 2 vezes e a Luzia também vendeu 2 vezes. E o meu irmão, na verdade, ficou sem nada. E o Walter depois foi em cima disso aí e vendeu 28%. Entendeu? Entendi. Agora, nessa situação, isso seria interessante, porque hoje, o que seria bom para o senhor, hoje? O que ajudaria? O que seria bom hoje? Hoje eu tenho 50% registrado, eu tenho aqui esses 28% que eu estou exercendo a preferência que o Bruno, que vendeu para o Bruno. Então, se eu conseguir isso aí, eu vou ficar com 78%. E o Walter, que está lá, vai ficar com 22%. Só que o meu irmão não pagou o contrato integral para o Walter. Ele ficou devendo para o Walter. E o Walter foi lá e falou, eu vou vender. E foi lá e vendeu para o Bruno. Agora o Walter quer vender os 22%. Eu posso comprar isso aí? Pode, porque não existe nenhum impedimento legal, né? Pode sim, porque eu imagino que a sua estratégia, a melhor estratégia, não é, doutor? Seria ter a totalidade, não é? Sim, exatamente esse é o ponto. O interesse maior é em ter a totalidade para então fazer a alienação do empreendimento como um todo. Não só o imóvel, mas é claro, o posto de combustível também, que teria um valor agregado muito maior. Ficaria os 78 mais os 22, entendi. Então, não, de fato, não tem nenhum impedimento. Se der negócio, né, se der um acordo e conseguir adquirir essa parte do Volta os 22, ótimo, tem que fazer um negócio sim. E não tem nenhuma brecha para uma nulidade, viu? O receio aqui, Marcos, é o seguinte, tendo em vista que esse Walter, que hoje tem os 22%, já vendeu há muitos anos atrás para o irmão dele, para o José, vendeu tudo, ou seja, ele, né, teoricamente não teria que estar mais ali, né? Vamos supor. E agora ele está lá ainda e está vendendo de novo a parte dele. E esses 22% é justamente o que o Marcos tem interesse de comprar dele. Só tem um detalhe, essa venda feita para o José, ela não foi integralmente paga. E também houve, aí é uma questão mais de bastidores, porque não tivemos acesso, né, aos contratos. Houve ali uma cessão de direitos aquisitivos, porque o filho desse José depois entrou também para comprar. Parece que o José não tinha pago, fizeram um acordo e tal, e o filho entrou lá para comprar, certo? E daí o receio aqui do Marcos é o seguinte, se eu comprar esses 22% agora, que está na matrícula no nome do Walter, será que eu tenho um grande risco desse meu irmão, José, vir depois requerer contestar essa compra desses 22% com base naqueles contratos de antigamente que não foram adimplidos, enfim, tá? Aí teria, ou não, essa discussão ficaria só com o Walter mesmo por perdas e danos, porque não houve o registro da matrícula, e daí ficaria lá com eles essa situação. Essa discussão ficaria com o Walter, né? Seria um direito dele de pleitear perdas e danos, algo assim. Mas não impactaria o negócio, não. Poderia fazer com segurança, sim. Bacana. É uma notícia boa, né? Notícia boa. E não tem, porque não tem tese de unidade, né? Eu sempre falo, né? Nossos colegas às vezes querem fazer ação para poder empurrar ação, cobrar honorários, mas não tem tese, né? É que nem fazer um recurso sem tese, não vai dar em nada, né? E se não tiver justiça gratuita, vai gerar sucumbência, né? E aí não gera sucumbência pro doutor ainda. E seja bem-vinda, viu? Amém. Mas tinha uma outra questão também, o Marcos, você tinha falado aqui, do que? Tá. Essa situação, voltando lá da remoção do locatário, que também agora é coproprietário, em que estamos querendo retirar, o percentual de que ele é proprietário, certo? Ou seja, o locatário comprou 28%, ou seja, ele agora é dono também. E daí a gente está exercendo direito de preferência justamente para tirar esses 28% e voltar para o Marcos, que tem a preferência na compra do dono.
Para fazer essa solicitação na juíza, com a ação de preferência, essa questão do locatário não foi informado, né? Foi só pelo fato dele ter comprado o exercício de preferência, enfim. Agora, então, ela deferiu a emissão provisória na posse. E você acha que tem algum risco de má-fé ou algo nesse sentido, para depois uma eventual contestação desse Bruno? Falar assim, mas vamos lá, eu não sou apenas um comprador ali, eu sou um locatário, eu exerci ali o comércio, ali, uma situação que poderia ser interrompida assim abruptamente. O doutor acha que teria algum risco de perda de dano depois, ou teria algum risco de má-fé, nesse sentido específico? Não, eu não vejo nenhum risco, uma ação nesse sentido, porque não tem fundamentação. Para a gente pedir dano moral, teria que ter o prejuízo, né? O resultado de prejuízo. E nesse caso não, é negócio, não há que se falar no impedimento. Então, uma ação dessa seria uma aventura jurídica, não tem risco não. Legal. Nessa compra, ele continua como coproprietário ou já com o quê? Se a gente efetiva hoje, com o processo ainda em trâmite, a compra daqueles 22% do Walter, certo? Se nós efetivamos hoje, o Bruno ainda está lá na matrícula como coproprietário, tá. Mas a gente está querendo reaver isso. Se nós efetivamos a compra, teria que dar ao Bruno o direito de preferência na compra desses 22%? Mas não, porque você também é condômino, não. Também é condômino, não existe, na verdade não existe direito de preferência entre condôminos, né? Então não tem não, pode ficar tranquilo. O que eu quero dizer é assim, se o Walter vender, se o Walter foi lá e vende de novo para o Bruno 22%, ele vai ter preferência? Ele está como proprietário? Entendi. Se fizer o inverso, na verdade, se o Walter vender para o Bruno os 22%, ele tem preferência, ele entra na qualidade de condômino também? Ou não, daí? Por causa dessa ação que nós estamos entrando para exercer a preferência. Entendi, não. Na verdade, o direito de preferência de coproprietário ele vai ser exercido numa ação de extinção de condomínio. Então, vamos dizer que vocês cansou, quer chutar o balde, ou eles, né? Não querem fazer negócio com vocês, quer chutar o balde e faz uma ação de alienação judicial e extinção de condomínio. Aí sim, né, os outros condôminos vão ser citados para se manifestar se querem exercer o direito de preferência, senão vai à asta pública, vai a leilão. Mas usar esse fundamento para uma nulidade, alguma coisa assim, não dá não. Certo. Na verdade, você sendo proprietário, você vende para quem você quer, diferente do direito de herança ou de herdeiro, né? Sim. Mas nessa questão, ainda, uma dúvida que me remanesce é a seguinte. O Bruno, hoje, está lá na matrícula como proprietário de 28%. Tá. Essa situação está sendo discutida com uma liminar, inclusive, que já suspendeu a eficácia dessa venda e determinou a emissão provisória da posse do outro condomínio. Então, essa situação, o Bruno está na matrícula, ainda existe esse processo que está contestando tudo isso aí, essa situação. E que provavelmente logo vai deixar de ser coproprietário, né? O Bruno. Considerando que, embora exista essa discussão ainda hoje, de que ele não deveria ter comprado, o Marcos que deveria ter comprado, mas o nome dele ainda está na matrícula, se ele comprar os 22%, ele compra na qualidade também de condômino, ou ele compra na qualidade de uma pessoa, um terceiro? Por que a dúvida? Se o Walter fizer isso, será que o Marcos pode depositar de novo, falar assim, eu vou exercer a preferência de novo, que você vendeu para o Bruno e não deveria ter vendido? Ou não? Ele era condômino na época da aquisição desses 22%. Então, ele não tem preferência de condôminos. Entendi. Na verdade, não tem preferência, né? Não tem preferência. Mesmo com essa discussão? Mesmo com essa discussão. Não tem. Tivemos um julgado também, acho que uns 3 anos atrás, nesse sentido do STJ, né? Então não tem direito de preferência, não. Não tem resquício de direito de preferência. Entendi. Então, interessante. Bacana. Ou seja, o negócio não parece ser um negócio de risco, né?
fazendo um negócio com o Walter, se tudo correr bem, não é um negócio de risco, né? Isso é bom, né? É o interesse, né? O interesse é realmente isso aí. De modo que possa, ao mesmo tempo, se livrar ali da dor de cabeça que possa vir a ter durante ao longos anos, né? E também conseguir ali reaver o investimento. Comentando no adulto do Walter. O Zé está pedindo que o Walter passe a escritura para ele pagar o que deve. Mas o Walter já vendeu 8%. E aí? Ah, certo. Ainda voltando àquela situação do José, tá? Que teria comprado depois do segundo adquirente, que é o Walter. Então, o Walter aqui, que tem 22%, né? Em regra, né? Hoje ele tem 22, mas antes ele tinha 50, né? E daí o José comprou esses 50 lá atrás, né? O José comprou esses 50 lá atrás do Walter. Só que essa transferência nunca foi a registro. E me parece que lá tinha obrigações recíprocas, como, por exemplo, eu lhe pago após a outorga da escritura. Algo nesse sentido. Não sabemos porque não tivemos acesso, tá? À íntegra dessas negociações deles. Mas me parece que tinha algo nesse sentido. E a escritura não foi outorgada. De modo que agora parece que o José está querendo, notificando esse Walter, dizendo para que ele, faça a escritura, que daí eu lhe pago. Porque eu só não me paguei porque a escritura não estava feita. Algo nesse sentido. E então, o que ocorre? Ele tem esse... E agora, inclusive, o Walter já vendeu até um percentual. Não tem mais 50%, nem de 8%. Nem teria como mais fazer essa escritura, porque na matrícula já está em nome de outras pessoas. Que, inclusive, agora o Marcos tem preferência. Essas notificações extrajudiciais que estão sendo feitas agora, né, pelo José, elas têm o condão de realmente efetivar essa transferência ou não mais? Agora realmente é perdas e danos, ou talvez esses 22% ainda ele conseguiria, ou de fato é algo que já se esvaiu no tempo e agora não teria mais, teria que fazer novamente um outro contrato a respeito desses 22%. Teria que fazer outro contrato, né? Teria, a ideia é fazer um novo contrato. Hoje, esses 22%, já existe um pré-contrato? Está bem adiantado isso ou não? A compra do Walter? Não, esse aí foi em 2010, se eu não me engano, essa compra. Só que esses 22%, o que o Walter pensa? O Zé já me pagou esses 22%, mas os 28% que eu vendi para o Bruno não foi pago. Então agora o Zé está pedindo que o Walter passa 50%, faça a escritura e passa 50% para o Zé. Mas só que o Walter hoje é proprietário só de 22%. E isso aí que eu gostaria... E essa relação com o Walter, tá fácil resolver isso? Tá bem encaminhado a compra desses 22%? Sim. Tá. Eu e o Walter, sim. Então isso é ótimo, porque não existe nenhuma forma de dar errado isso, né? Porque nulidade, alguém prejudicar o negócio e alegar direito de preferência ou qualquer outra coisa, é muito remota, é impossível. Ele pode vender para quem ele quer. O senhor pode comprar, porque o senhor está habilitado a comprar. Então, torna o negócio em risco, né? Porque o Walter tá vendendo 2 vezes, então. Tá vendendo 2 vezes. É que a outra não foi concretizada, né? Não foi. Não foi. E o que vale é o registro, né? Se a pessoa comprou, não pagou, comprou e não registrou, o que vale é o registro. Ele pode fazer isso. Aí a pessoa se sentir prejudicada de alguma forma, cabe a ela fazer perdas e danos contra o Walter, mas é um problema dele com a pessoa. Sim. Mais ou menos isso que a gente... O Walter fala, Marco, aqui acabou, eu vendo, depois ele vai... Se alguma coisa acontecer, alguma reclamação, é com ele, né? Ele que vai assumir isso perante a pessoa, né? Aí teria que provar má fé, que também a pessoa não vai conseguir provar, mas até é uma discussão dele, né? Sim. Satisfeito. Excelente, doutor. Inclusive, acho que já estamos até caminhando já para o final aqui
horário previsto. Vocês ganharam um amigo aqui, tá? Sempre que precisar de alguma coisa, doutor, tô aqui para ajudar, viu? Quero o bem de vocês, viu? Nós vamos precisar ainda. tem várias. Esse é um de dos vários, casos, né? Tá certo. Faz parte da vida. Eu falo que quando a gente não tem problema para resolver, é sinal que alguma coisa está estranha. Ou a gente está meio, né, de escanteio, ou a gente está inválido. Então vamos embora, vamos enfrentar. A felicidade plena é uma utopia, né? Exato. É. Se a gente falar também, se a gente não tá tendo problema para resolver, é porque a gente ainda não descobriu. Mas eles estão lá. Gostei dessa, gostei. Não ficamos sabendo ainda, né? Mas, boa. doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a confiança, o carinho, tá? E saibam que tem um amigo do lado de cá também, tá bom? Bacana. Eu tenho contato lá da assessoria do doutor. Conforme for resolvendo, espero poder conseguir o diálogo aí. A gente pode marcar um outro dia, ou até mesmo um outro formato que melhor atenda ali também o doutor, né? E por hora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela confiança, pelo carinho. Fiquem com Deus, tá? Sucesso sempre pra nós. Saúde. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço. Abraço.